Nós, alunos do ensino médio, sob orientação das professoras Lidiane Segredo e Daniele Pinelli, estamos aqui hoje no Colégio Cidade de Piracicaba para debatermos sobre um tema polêmico, o trote universitário. Trata-se de um tema controverso exatamente porque divide opiniões. É bastante comum observarmos, principalmente no início do ano letivo, notícias e reportagens na mídia, imprensa, radiofônica, digital, sobre fatos e acontecimentos que envolvem o jovem universitário. Assim, para entendermos um pouco mais sobre esse tema controverso, até mesmo porque, na condição de futuros vestibulandos, logo estaremos inseridos nesse contexto de trotes universitários, recebemos aqui hoje profissionais renomados. O professor da Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, USP, Antônio Almeida. E o professor de Direito Penal da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, Victor Rodrigues. Nesse sentido, para contribuir ainda mais com o nosso debate, recebemos Luciana Leme, mestranda que vem pesquisando sobre a cultura no campus da Exalc, e Ana Dantas, graduanda que defende os direitos humanos, e Lucas Camargo, aluno do cursinho que passou pelos trotes da Unicamp. Nesse momento, daremos início à primeira rodada do nosso debate, por meio das seguintes indagações. Os trotes universitários devem ser proibidos? Devem ser banidos? Professor Antônio Almeida, o que nos diz? O trote não é integração na universidade. Vocês colocaram bem a questão, né? Se nós devemos abolir o trote. Porque a Folha de São Paulo, no artigo que vocês leram, se vocês olharem bem a pergunta lá, é se o trote deve ser proibido. E a minha resposta, a minha primeira frase é que o trote já está proibido. Existe uma lei estadual, a Lei 10.454, que proíbe o trote. Para mim é uma questão de abolição. O trote, na minha leitura, é um comportamento bárbaro, injustificável. Não há nenhum motivo para a universidade apoiar qualquer das atividades que ocorrem no trote, e muito menos para usar isso como critério de seleção para um grupo dentro da universidade. Para haver integração, não há nenhuma necessidade de trote. O trote é violento, na maioria das vezes, umas vezes mais, outras vezes menos. O trote é segregador. O trote, muitas vezes, às vezes mais, às vezes menos, é sexista, às vezes mais, às vezes menos, é racista. Mas de todas as formas, ele trabalha com um lado de preconceito, com um lado da diferença, tá? E isso é certo. O trote tem que acabar, e vai acabar um momento. O problema é o quanto nós, sociedade de não estudantes, temos o direito a intervir nessa prática. O preconceito étnico, social e sexual está infelizmente presente no nosso cotidiano. Com a proibição do trote ou sem, ele ainda vai estar lá. O professor, senhor, acredita que a proibição do trote seja o caminho certo para mudanças em relação a isso? É claro que a proibição, a mera proibição do trote, não vai mudar essa realidade dos preconceitos dentro da universidade. Então precisa ter responsabilidade. E essa responsabilidade é papel sim da universidade trabalhar nessa formação. E que não é fácil. Acho que o técnico é mais fácil. Esse aspecto mais ético, moral, de formação humana é muito mais trabalhoso, mais complexo. Quando você fala que o trote deve continuar, e porque temos leis que amparam isso, mas eu acho que devemos ir um pouco além, que eu acho que você acaba criando um contexto, um local, um cenário ideal para que essas pessoas ignorantes e às vezes de mentalidade totalmente fechada, que não conseguem agregar na faculdade um homossexual, um nordestino, e você cria um contexto para que essas pessoas acabem realizando suas barbáries e ofendendo várias pessoas. Então acho que devia um pouquinho além. O senhor concorda com isso? Matheus, eu concordo. Nesse ponto
Nesse ponto você está certo. O ambiente existe. O que você tem que combater é o núcleo do problema. Ou você tenta combater o problema em si, na minha opinião, que você não consegue acabar com ele, sem dúvida nenhuma. É uma questão de anos e anos e anos, mas a gente está evoluindo muito pouco a pouco. Ou você diminui esses ambientes de risco, que também é lícito, e que você vai ter menos ocorrência, sem dúvida nenhuma, desse tipo de violência, desse tipo de preconceito. No seu texto publicado no jornal Folha de São Paulo, você alega que o trote é uma transição para a maturidade. Considerando os casos que a sociedade vem observando, será que maltratar, coagir, humilhar e até mesmo escravizar torna um aluno mais maduro, menos infantilizado? O mero fato de maltratar, escravizar, não vai fazer o aluno menos infantilizado. Mas, naquele momento em que você percebe que, no momento que vai ser humilhado, você tem que ir em busca dos seus próprios direitos, você tem que fazer valer a sua vontade, você tem que fazer valer o seu não, nesse momento você amadurece, sim.